Você acorda completamente desorientado. A última coisa de que se lembra é de ter entrado em uma casa abandonada. Tudo parecia normal. Por curiosidade, você decide olhar mais de perto. O piso cede. Você cai. A queda dura apenas alguns segundos. Mas, quando abre os olhos, percebe que alguma coisa está muito errada. O teto é baixo. As paredes são amarelas. O carpete parece não ter fim. As lâmpadas fluorescentes fazem um zumbido constante, daqueles que você só percebe quando todo o resto está em absoluto silêncio. Não existe janela. Não existe porta para o lado de fora. E, por mais que caminhe, tudo parece exatamente igual. Essa é a sensação das Backrooms. Um lugar que, segundo a lenda da internet, existe além da nossa realidade. Um espaço impossível, onde alguém poderia parar caso atravessasse o mundo por um erro conhecido como noclip. Parece apenas uma creepypasta. Mas existe um detalhe que transformou essa história em um fenômeno mundial. Em 2022, um adolescente chamado Kanye Parsons decidiu imaginar como seria estar preso nesse lugar. Sem um grande estúdio. Sem milhões de dólares. Apenas usando um computador, programas de edição e uma ideia brilhante. O resultado foi tão impressionante que chamou a atenção de Hollywood. Anos depois, ele seria escolhido para dirigir o filme oficial das Backrooms. Só que, antes disso, Kanye criou uma produção que muitos fãs consideram ainda mais assustadora do que o próprio longa dos cinemas. Um filme de aproximadamente 45 minutos chamado Found Footage 3. E a razão é simples. Ele não tenta explicar as Backrooms. Ele faz você sentir como seria estar lá. A história começa de maneira incrivelmente comum. Um garoto está gravando seu dia com uma câmera. Ele anda pelas ruas. Filma pessoas passando. Observa músicos tocando em uma praça. Nada indica que algo sobrenatural está prestes a acontecer. É justamente essa normalidade que torna tudo mais convincente. Depois de caminhar por algum tempo, ele entra em uma casa aparentemente abandonada. Não sabemos exatamente por quê. Talvez curiosidade. Talvez apenas estivesse explorando. Dentro da casa existe um porão escuro. No chão, um buraco. Ele aproxima a câmera. A câmera despenca. A imagem treme. E, quando finalmente para, o garoto já não está mais na casa. Ele está nas Backrooms. A primeira reação é exatamente a que qualquer um teria. Confusão. Ele olha para todos os lados tentando entender onde está. Procura a saída. Volta pelo mesmo corredor. Mas percebe rapidamente que aquele lugar não segue nenhuma lógica. Quanto mais anda, mais corredores aparecem. As salas parecem copiar umas às outras, mas nunca são exatamente iguais. Uma parede muda de posição. Uma coluna surge onde antes não existia nada. Um corredor termina em outro corredor idêntico. É como se o próprio espaço estivesse se reorganizando enquanto ele caminha. E existe algo ainda mais perturbador. O silêncio. No começo, parece até confortável. Só o som das lâmpadas fluorescentes. Os próprios passos. A respiração acelerada. Mas, depois de alguns minutos, esse silêncio começa a incomodar. Porque você percebe que está esperando ouvir alguma coisa. Qualquer coisa. E quando finalmente um ruído aparece, você quase se arrepende de tê-lo desejado. Um estalo. Muito distante. O garoto congela. Olha para trás. Nada. Talvez tenha sido apenas um cano velho. Talvez o prédio esteja cedendo. Ou talvez ele realmente não esteja sozinho. Sem perceber, ele continua caminhando cada vez mais para o interior daquele labirinto infinito. Até aquele momento, o maior inimigo parecia ser o próprio silêncio. Mas as Backrooms nunca permanecem iguais por muito tempo. Conforme o garoto avança, uma sensação estranha começa a surgir. É como se aquele lugar estivesse observando cada passo. As paredes continuam amarelas. O carpete continua o mesmo. As lâmpadas ainda emitem aquele zumbido incessante. Só que agora, existe algo diferente. Os corredores parecem maiores. Muito maiores. Alguns terminam em salas completamente vazias. Outros levam a ambientes tão enormes que a luz nem consegue alcançar o fim. E então surge uma pergunta inevitável. Quem construiu um lugar como esse? Porque aquilo claramente não é um prédio comum. Nenhum escritório possui centenas de corredores idênticos. Nenhuma construção faz sentido daquela maneira. É como se alguém tivesse pegado pedaços de edifícios diferentes e os costurado de forma completamente aleatória. É justamente isso que torna as Backrooms tão perturbadoras. Elas parecem familiares, mas absolutamente erradas. Você reconhece o ambiente.
Só que tudo está no lugar errado. E o cérebro simplesmente não consegue aceitar isso. Enquanto tenta encontrar qualquer sinal de saída, o garoto percebe algo curioso. Algumas salas possuem móveis espalhados. Sofás, cadeiras, mesas, armários. Objetos comuns, mas colocados de uma maneira impossível. Como se alguém tivesse abandonado tudo às pressas. Ou pior, como se aquelas coisas simplesmente tivessem sido arrancadas da nossa realidade e jogadas ali. É impossível não imaginar quantas pessoas passaram por aquele lugar antes dele. Será que alguém conseguiu escapar? Ou será que todos continuam caminhando por aqueles corredores até hoje? Então, pela primeira vez, ele ouve passos. Não são os dele. São lentos, distantes, quase imperceptíveis. O coração acelera. Ele gira a câmera rapidamente. Nada. Nenhuma pessoa. Nenhuma criatura. Apenas corredores vazios. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado só aumenta. É aí que Kanye Parsons mostra por que sua direção impressionou tanta gente. Ele não precisa mostrar um monstro o tempo todo. O medo nasce justamente da dúvida. Você nunca sabe se existe alguém escondido logo depois da próxima curva. Ou se tudo não passa de imaginação. E essa dúvida é muito mais assustadora do que qualquer susto repentino. Enquanto continua explorando, os ambientes começam a mudar. As paredes deixam de ser totalmente amarelas. Algumas ficam manchadas. Outras parecem úmidas. Em certos momentos, a iluminação falha. O garoto hesita. Mas continuar parece menos assustador do que voltar. Então ele segue. Cada passo parece mais pesado que o anterior. Nesse momento, tanto o protagonista quanto quem está assistindo entendem uma coisa. As Backrooms não são apenas um labirinto. Existe alguma coisa vivendo ali. Mas o pior ainda está por vir. Depois de vários minutos caminhando, ele entra em uma área completamente diferente. O teto fica mais alto. A iluminação ganha um tom avermelhado. O chão parece terminar em um enorme vazio. É um cenário que transmite uma sensação estranha de infinito. Ali, qualquer erro pode significar uma queda sem fim. Ele prende a respiração. Nenhum movimento. Nenhum som. O silêncio volta a dominar tudo, mas agora ele sabe que não está sozinho. Então, algo completamente inesperado surge diante dele. No meio daquele labirinto infinito existe uma casa. Uma casa comum. Com portas, janelas e móveis, como se tivesse sido arrancada do mundo real e colocada ali por algum motivo desconhecido. Sem pensar duas vezes, ele entra. Os cômodos estão vazios, cobertos de poeira, mas, de repente, ele escuta vozes. Pessoas conversando. Aliviado, ele grita pedindo ajuda. Depois de alguns segundos, uma voz responde. Quem está aí? O garoto explica que está perdido, mas o homem do outro lado parece confuso. Ele afirma que está dentro da própria casa e pergunta por que existe alguém falando através da parede. Os dois conversam por alguns instantes, mas nenhum consegue ver o outro. É como se existissem em dimensões diferentes, separados apenas por uma parede invisível. Na tentativa de ajudar, o homem decide quebrar a parede. O garoto espera ansiosamente. Cada batida parece aproximá-lo da liberdade. Até que um forte estrondo interrompe tudo. O silêncio toma conta da casa. O homem nunca mais responde. Não sabemos o que aconteceu. Talvez ele tenha aberto uma passagem para as Backrooms. Talvez tenha se tornado mais uma vítima daquele lugar. Ou talvez exista uma explicação ainda mais assustadora. Depois disso, o protagonista continua caminhando. Sem esperança. Sem forças. A bateria da câmera começa a acabar. Pela primeira vez durante todo o filme, ele vira a câmera para o próprio rosto. Seu olhar já não demonstra medo. Apenas cansaço. Com a voz fraca, ele diz que só queria voltar para casa. Segundos depois, a gravação termina. E nunca mais sabemos qual foi o seu destino. Talvez seja exatamente por isso que esse filme seja tão marcante. Ele não tenta explicar as Backrooms. Não revela quem criou aquele lugar. Nem por que ele existe. Ele apenas nos faz sentir o desespero de estar preso em um espaço infinito, onde cada corredor parece igual ao anterior e qualquer esperança desaparece a cada passo. Foi essa capacidade de transformar uma simples creepypasta em uma experiência tão imersiva que fez Kanye Parsons chamar a atenção de Hollywood ainda muito jovem. E, para muitos fãs, o Found Footage 3 continua sendo a obra que melhor representa o verdadeiro terror das Backrooms. Agora eu quero saber a sua opinião. Você teria coragem de explorar um lugar como esse, ou voltaria assim que encontrasse a primeira porta aberta?